acreditei, me escondi, duvidei. Se tudo ao meu redor era ausência tua, já não ouvia mais a tua voz. Só acreditarei se eu tocar teu lado aberto e sentir pulsar a alegria dos que creem em ti. Poder ouvir tua voz dizendo-me: põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, portanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua paz. Por muito tempo não acreditei, me escondi, duvidei. Se tudo ao meu redor era ausência tua, já não ouvia mais a tua voz. Só acreditarei se eu tocar teu lado aberto e sentir pulsar a alegria dos que creem em ti. Poder ouvir tua voz dizendo-me: põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, portanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua paz. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Eu sou a tua paz. Põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração e o medo se vai. Eu voltei para ti, portanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua paz. Toca o meu coração e o medo se Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia
E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teus sacrifícios hoje posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Eu sei que em seus braços existe um espaço para mim. Para mim. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar meu lugar em ti. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Online, um papo reto entre eu, você e Deus, amém? E essa noite aqui nós estamos com uma convidada muito especial, a Viviane, mais conhecida como Vivi, ela é da equipe Avante. Boa noite, Vivi. Boa noite, Rose, boa noite a todos de casa. Amém. Bom, que nesse momento você, não sei se você está na sua casa, se você está no seu trabalho, eu peço que você prepare esse momento que você está aqui para ouvir a voz do Senhor, ouvir aquilo que Deus ele quer falar ao teu coração essa noite. Então eu peço que nesse momento você possa se desligar de tudo que venha prender sua atenção, que você esteja totalmente aberto àquilo que Deus ele quer falar com você, amém? E eu quero orar com você nesse momento. Que você possa colocar a mão no seu coração, você feche os seus olhos, que você venha se conectar conosco, amém? Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos, ó Pai, e nós te damos graças por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Te agradecer, ó Deus, por mais uma Conexão Online. Senhor Deus, que essa noite, ó Pai, o Teu Espírito Santo possa trabalhar os nossos corações, trazendo, Deus, a certeza da confiança no Senhor, trazendo, Senhor Deus, a cada coração a certeza, Deus, de quem Tu és. O quanto, Deus, nós somos amados como os Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Que cada vida, ó Deus, que está nos assistindo nas suas casas, possa estar guardada, Deus, pelo Senhor. Que Teu Espírito Santo, ó Pai, possa trabalhar os nossos corações, trazendo, Deus, direção, trazendo, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor precisa sobre cada filho Teu, diante dessa conexão. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, que não sejamos nós, ó Pai, mas sim o Teu Espírito Santo. Venha nos conduzir nessa noite. Em nome de Jesus é que nós oramos e nós te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Bom, hoje o tema do nosso Conexão vai falar sobre confiança em Deus. Mas diante desse tema nós vamos falar sobre uma história que eu acredito que todos conheçam, mas se não conhecer hoje, Deus ele vai falar ao teu coração em relação a essa passagem, que fala ali no capítulo de João, capítulo 20, vai falar sobre a história de Tomé. Tomé, mais conhecido como símbolo da incredulidade e da dúvida. Tomé, ele simplesmente, ele precisou
ver Jesus para crer. Tomé ali, ele não acreditava que Jesus ele havia ressuscitado. Mesmo os outros falando com ele, ele não acreditava. Então ele precisava ver para crer. E diante disso, essa noite, onde está a sua confiança? Será que essa noite você está sendo incrédulo? Será que essa noite você tem muitas dúvidas daquilo que Deus é na sua vida, daquilo que Deus ele pode fazer na sua vida? Eu não sei aquilo que você está vivendo, mas o Senhor conhece. Você conhece aquilo que você está vivendo. E diante dessa palavra dessa noite, eu quero ler com você essa passagem, amém? Então, se você estiver com a sua Bíblia, eu peço que você abra lá em João capítulo 20, a partir do versículo 24, que fala assim: Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Nós vimos o Senhor. E ele respondeu: Se eu não vir um sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, eu não vou crer. Então aqui no começo já fala, né, que Tomé, ele falou que se ele não visse ali os pregos nas mãos de Jesus, ele não ia acreditar que Jesus havia ressuscitado. E ali no versículo 26 fala assim: Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. E Jesus chegou e ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. E em seguida disse a Tomé: Veja as minhas mãos e ponha o dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Assim como eu falei para você. Você está duvidando? Se você está duvidando essa noite, que você possa crer. Amém? Então Tomé exclamou: Meu Senhor e meu Deus. Ali no capítulo 29 diz assim: Você creu porque me viu? E disse Jesus: Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. E o versículo que vai ser a chave dessa conexão essa noite vai ser esse versículo 29 que diz: Felizes os que não viram, mesmo assim creram. Diante dessa passagem de Tomé, onde Tomé ali ele ficou com dúvida, ele queria ver, ele queria poder ver Jesus, porque senão ele não acreditava, mesmo as pessoas falando, ele precisava ver. E a gente traz a questão de confiança em Deus. Tomé ele confiava em Deus, mas Tomé ele duvidou. Ele chegou ali o momento que ele duvidou que Jesus realmente pudesse, que Jesus havia ressuscitado. E diante desse tema dessa noite, a Vivi está aqui como convidada. E algo que ela viveu muito na vida dela, que é esse versículo chave, né, Vivi? Felizes aqueles que não viram, mas mesmo assim creram. Sim, Rose. Eu tenho 34 anos hoje e estou convertida há 1 ano e meio. Nesses anos todos anteriores da minha vida, eu não creia em Deus. Eu ouvia falar que existia um Deus, mas eu nunca fui profundamente nisso. Então, para mim, era só um Deus que existia e eu não vivia essa verdade. Eu vivia a minha vida do jeito que eu queria, sem saber das consequências, sem querer as consequências que isso poderia ter na minha vida. Eu era daquela coisa assim, eu sei que tudo que eu vou fazer vai ter uma consequência, mas eu não sei qual vai ser e se Deus realmente existe, se vai ter essa consequência. Então eu vivia a minha vida desse jeito. Eu era também, Tomé era uma pessoa muito pessimista. Eu também era essa pessoa pessimista. Eu acordava dizendo assim, mais um dia. Não era aquela coisa, nossa, que bom, estou viva mais um dia. Porque tem muitas pessoas que não acordam no dia seguinte. E eu não via nada disso para mim. A vida era apagada. Então eu vivi esse tempo de escuridão por muitos anos, 33 anos da minha vida. E diante dessa passagem aqui de Tomé, você se identifica porque você se sentiu uma pessoa incrédula? Sim, eu era totalmente incrédula. Referente à Bíblia, eu achava que a Bíblia era escrita somente por homens, que não tinha Deus no meio, não existia Jesus, que era uma coisa que eles colocaram para prender as pessoas numa religião. Então eu não acreditava nada disso. Eu cheguei a procurar outras crenças para tentar entender alguma coisa, mas eu também não obtive respostas. Então, cada vez eu ficava mais descrente. Aumentava isso, porque eu não achava respostas em lugar nenhum. E para mim eu achava aquela coisa, crente é tudo bobo, tudo assim, uma coisa chata. E eu não procurava essa parte evangélica, a parte dos crentes, porque eu não gostava.
Então eu fugia dessa parte. Todo mundo que vinha falar para mim sobre isso, eu fugia. Então eu vivia a minha vida dessa forma. E por muitas das vezes você viveu uma vida onde você precisava ver para crer? Muitas vezes. Até depois da minha conversão, demorou um pouco para mim começar a ver, até por essa parte da minha incredulidade. Então, até assim, depois da conversão, eu demorei um pouco para começar a crer de verdade. Amém. Bom, é para que a gente possa, então, dar início ao testemunho da Vivi. A gente traz aí a questão da confiança em Deus. A Vivi, mesmo ela não crendo, mesmo ela não vendo, ela permaneceu. Sim, permaneci porque aí, a partir do momento que eu me converti, eu comecei a ver muitas coisas. Não ver, mas a ver as pessoas ao meu lado, como elas iam mudando, o que ia acontecendo com elas. E eu queria ter aquilo, mesmo não acreditando, eu comecei a buscar para ter aquilo mesmo que elas tinham. Não na mesma intensidade, mas para ter pelo menos um pouquinho daquilo que elas estavam sentindo referente a Jesus, a Deus, entendeu? Você passou, então, a ter um conhecimento, né, Sim, do que era a palavra de Deus. A ter o conhecimento, eu comecei a procurar, eu comecei a ler, eu comecei a participar realmente dos cultos, eu comecei a estar dentro do movimento da igreja, né? Tudo que tinha, células, eventos, participar de tudo, eu estava lá para ter esse sentimento, esse aconchego das pessoas do meu lado, para que eu pudesse sentir esse pouco, pelo menos um pouquinho que fosse de Jesus na minha vida. Amém. Vivi, então, para que a gente possa começar seu testemunho. Quero que você comece contando um pouquinho para a gente, ali, como que foi a sua infância? Como que você traz esse primeiro momento da sua vida, aquilo que você viveu em relação aos seus pais, a sua família? Conta um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo. Eu venho de uma família da parte do meu pai muito grande. A parte da minha mãe eu não conheci muitos, porque eles moram longe, mas eu sempre tive contato da família, só nas festas, essas coisas. Graças a Deus eu nunca passei, não lembro de ter passado fome, mas eu senti a ausência dos meus pais, assim, não na parte presencial, porque eles sempre estavam lá, mas eles não davam aquele amor que você, como uma criança, quer, de ficar abraçando, de ficar brincando, de ficar beijando. Então eu sentia muita falta. Eles não deixaram faltar o básico para mim, mas naquele momento, eu sendo criança, eu entendia que o amor faltou. Não por eles não darem, mas por eles não saberem dar, né? Mostrar, identificar o amor que a gente tinha, que eles tinham por mim. E isso eu sentia falta. Eu e meus irmãos, a gente cresceu dessa forma, então a gente sentia a falta disso, desse apego, desse abraço, essas coisas assim. Amém. Vivi, então, a gente começa falando aí sobre a questão de dúvidas, a questão de não acreditar. Então, você teve ali a sua infância, criado pelos seus pais. Você também, em algum momento, ali na sua infância, você conheceu ou você tinha algum conhecimento de quem era Jesus? Como que era isso dentro do seu lar? Eu era aquela gente, né? Era aqueles católicos que eram católicos quando iam na Aparecida do Norte. A gente ia algumas vezes por ano, pegava a primeira missa, estava lá, só que a gente não vivia isso dentro de casa. A gente não ia numa missa de domingo, a gente não lia a Bíblia, a gente não fazia nada disso, não pregava o que estava na palavra de Deus. A gente deixava a Bíblia aberta no Salmo 91, como toda a família, naquela coisa católica, mas a gente não vivia. E eu cheguei até a fazer, né, o catecismo, a primeira comunhão, só que eu não seguia, eu fiz por fazer, era uma coisa, eu não tenho nada para fazer, vou lá fazer, ver como é que é. Mas mesmo assim, fazendo isso, eu não pregava, eu não seguia a palavra, né? Eu fiz a primeira comunhão, ali o que eu estudei ficou, eu esqueci aquilo e continuei minha vida, não me aprofundei em nada disso. E aí você chegou, então, um certo momento da sua vida, diante aí da sua infância, aquilo que você viveu. Como que você identifica isso hoje, quando você para lembrar? Você se recorda de relação a sua mãe e seu pai? Como que era o relacionamento de vocês? Você fala muito em relação ao afeto, né? A questão da forma com que os seus pais eram. Porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo se identificam com a sua história. De repente, dentro do seu âmbito familiar, talvez você se sinta assim, né? Tenha sido criado, tenha sido morado com seus pais, mas tenha faltado algo, né? A gente, às vezes, passa por situações assim. Talvez você esteja se identificando
com a história da Vivi. Esteja em um momento da sua vida onde você traz à lembrança aquilo que você viveu. Como que é essa lembrança que você traz hoje? Então, Rose, ele sempre, meu pai, eu lembro de sempre trabalhar, essa parte ele sempre fez, trabalhou para trazer o sustento em casa. E minha mãe, ela por muito tempo, ela foi dona de casa, até acho que meus 7, 8 anos. Depois disso, ela começou a trabalhar para até dar uma vida melhor para a gente, porque a gente também nunca foi de ter dinheiro a esbanjar. A gente foi humilde, né? Fomos pobres, mas não faltava o básico. E aí ela começou a trabalhar para dar um pouco mais, para construir a nossa casa, tudo. Então, a parte batalhadores eles sempre foram, né? Isso eu não posso falar que eles não foram, mas principalmente acho que da parte do meu pai, até por ele não ter pai, ele não tinha um sinônimo de pai. Falou assim, como eu vou ser pai? Porque o pai dele abandonou ele muito cedo. Ele foi criado pela minha avó. Então, ele não tinha como ser pai, sendo que ele não teve um pai. Mas a gente não entende isso até passar pela vida, até crescer, tudo, porque sentia falta. Ele não sabia ser pai, ele era do jeito que ele achava que era, dando para a gente o que a gente precisava dentro de casa, mas faltava o amor. E diante disso, você consegue identificar a questão do sentimento em si? Como que era o seu relacionamento com seu pai? Nunca foi um relacionamento bom. Eu me lembro assim, das partes que eu me lembro, conforme eu fui crescendo, ele foi se afastando de mim. Talvez por ele não saber lidar com uma menina, por eu ter mais 2 irmãos mais novos, ele se identificava mais com os meus irmãos. E eu fui deixada de lado. Eu fui crescendo e chegou um certo momento onde eu comecei a trabalhar, só que ele não deixava eu ter uma vida de menina assim, dormir na casa das primas, ir na casa das amiguinhas. Eu não podia fazer essas coisas, ele me prendia muito nessa parte. E quando eu queria sair, ele falava, mas só mulher do mundo que sai para a rua, você não vai, você tem que se comportar, ficar em casa, você tem que ser de família, fica dentro de casa, que isso não é coisa de mulher ficar na rua. Então, você tinha um relacionamento ali no seu âmbito familiar onde você se sentia presa. Sim, eu via todas aquelas meninas, vamos sair, vamos para a casa da coleguinha, vamos nas festinhas. Começava aquelas matinê, baladinhas, e eu não ia, eu ficava presa porque meu pai não deixava. Mesmo eu trabalhando, que eu comecei a trabalhar muito cedo com 17 anos, ele não deixava eu sair. Eu trabalhava e mesmo assim, ele falava aquela coisa, tá morando embaixo do mesmo teto, do meu teto, eu que mando, vai ser as minhas regras. Então eu levava muito isso para mim. Tudo que ele falava eu fazia, então eu ficava dentro de casa. E Vivi, fala um pouquinho para a gente, como que nesse período da sua vida, como que era a Vivi? Como que você foi se tornando, se sentindo uma pessoa presa? Porque de repente alguém que está nos assistindo essa noite, ela tenha vivido isso, né? Ela tenha se sentido presa, ela tenha se sentido, talvez o que você irá contar em relação a sentimentos, venha se identificar com as pessoas que estão em casa. Sim. Você consegue identificar isso hoje? Sim, eu colocava na minha cabeça o seguinte, já que meu pai me prende tanto, a primeira oportunidade que eu tiver para me libertar, meus 18 anos, eu vou fazer a minha vida. Ninguém mais vai mandar em mim, eu vou fazer o que eu quiser, porque aí não vai ter mais meu pai mandando em mim. Então, meu pai até para namorar, aquelas namorinhos de 15, 16 anos, ele não deixava, ele falava que eu não tinha idade, que eu só iria namorar depois dos 18 anos. Então, foi dessa forma. Eu esperei pelo menos meus 17 anos para ter algum tipo de relacionamento, algum namoro, alguma coisa mais séria, porque eu sabia que ele não ia deixar e eu ficava naquilo. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou sair daqui para ter a minha vida do jeito que eu quero, sem ninguém mandar em mim. E por muitas das vezes, muitas pessoas, não sei se de repente você que está nos assistindo essa noite, tenha passado por situações assim, tenha vivido muito preso, tenha vindo de um âmbito familiar, ali, não sei, que você se sentia assim. E chegava um momento onde você falava assim, não, eu quero viver tudo aquilo. Era assim que você se sentia? Sim, porque meus irmãos tinham um tratamento diferente. Mesmo eles sendo mais novos, eles podiam fazer mais coisa. Então, meu pai, ele era machista. Tipo, mulher não pode, mas por ele ser homem, ele vai ter o que ele quiser. Então, eu fui criando isso dentro de mim. Eu falava assim, nenhum homem vai mandar em mim, porque meu pai já mandou demais na minha vida. E quando eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Então, você já foi criando muitos argumentos, né? De uma forma de defesa, quando você pudesse ter aquela liberdade que você talvez tanto desejava. Sim, porque eu via minha mãe muito presa naquele casamento, de não poder fazer nada, de não poder
poder até cortar um cabelo, dependia do meu pai. Aquela coisa de, eu vou colocar a comida no prato para ele, vou colocar o chinelo dele perto da cama, isso não era para mim. Eu falava, eu não vou ser, como dizem a Amélia, eu não vou ser essa mulher, eu quero outra coisa diferente para mim. Então, esse sentimento foi crescendo muito dentro de mim, a chegar ao ponto disso começar a fazer mal para mim, porque eu não queria aquela vida das donas de casa que a minha mãe tinha. Então você já veio ali vivendo situações aonde você já estava criando uma defesa, né? De não, eu não vou viver isso. Diante daquelas situações que você já vivia dentro do seu lar. Sim, e eu coloquei na minha cabeça outra coisa que até hoje é difícil. Eu falava, eu nunca vou amar alguém porque eu não quero sofrer. Eu não quero ter essa vida de dependência por alguém, porque isso é difícil. Minha mãe amou muito tempo meu pai e ela sofria por causa disso. E quando eu falava assim, depois que eu fui tendo entendimento, eu falava, mãe, por que você não se separa? Ela falava assim, não, eu dependo também de vocês, eu não posso me separar por causa de vocês. E o que eu fui colocando outra coisa na minha cabeça? Eu não vou ter filho, eu não quero criança, eu não gosto de criança, eu não vou ter filho porque eu não quero um dia, se meu casamento estiver ruim, eu ter uma dependência dos meus filhos para não sair de casa, para não ter a minha vida. Então eu colocava na minha cabeça que eu também não teria filhos. Coloquei na minha cabeça também que eu odiava a criança. Eu não podia ver uma criança, eu nunca peguei uma criança no colo até ter minha filha. Então essas coisas eu fui colocando dentro de mim. E talvez você esteja se identificando com a história da Vivi. Talvez você esteja vivendo situações na sua vida, onde você já vem criando isso, criando argumentos, uma proteção, vamos dizer, para não repetir histórias. Era isso que você fazia. Você tinha medo de repetir histórias por conta daquilo que você vivia. Sim, tanto no caso da minha mãe e outras coisas, outras pessoas que viviam a mesma situação. Que naquela época as mulheres eram muito dependentes dos maridos, né? Então, se você tinha 1 ou 2 filhos, como que você iria separar do marido e cuidar de uma criança sozinha? Porque era difícil dar emprego para uma mãe solteira. Então, eu não queria passar por essa situação. Então, eu ia fazendo isso, eu ia me cercando dessas coisas. Eu não queria ser uma pessoa boazinha, eu não queria ser uma pessoa legal, eu não queria me aproximar de ninguém para ter um relacionamento, para não sofrer isso novamente. Então você se tornou uma pessoa extremamente fechada. Muito, muito fechada. De poucos relacionamentos. Tudo, em relacionamento e tudo. Até comecei, no caso, eu comecei a namorar muito cedo, com 17 anos, quando meu pai permitiu que eu começasse a namorar. E eu comecei aí um namoro, só que eu não me entreguei totalmente a esse namoro. Eu falava, não, eu não vou sofrer, eu não vou passar por isso. Então, eu comecei a namorar. Quando eu fiz 18 anos, teve um episódio de uma briga com meu pai. Meu pai me colocou para fora de casa. Aí, nesse momento, eu vi aquela oportunidade que eu queria de me livrar, né, de tudo que meu pai me prendia, e eu fui morar com essa pessoa. A partir desse momento, depois que eu já fui morar com ela, foi uma coisa muito rápida. Depois de 1 ano, eu já estava noiva e aí já estava casando. Então, o que aconteceu foi tudo muito rápido, porque na verdade aquela prisão que você tinha, que você se sentia presa diante das situações que você tinha ali dentro da sua casa, você arrumou uma estratégia de falar, bom, eu vou ter um relacionamento e isso eu vou viver do meu jeito. A partir do momento que eu comecei a me relacionar, que eu fui morar com essa pessoa, eu falei o seguinte, meu pai me prendeu demais, eu não tive a adolescência. E agora eu quero ter essa vida que eu não tive com o meu pai. Eu vou sair, eu vou ir para festas, eu vou viver o que eu não vivi. Então você já entrou dentro de um relacionamento onde você já trouxe tudo isso, que você queria fazer tudo aquilo que você não tinha feito ainda. Sim, eu já entrei errada no relacionamento, porque eu não queria me entregar para viver um casamento correto, um casamento com a pessoa, para ter o medo, por exemplo, de eu me apegar e daqui 1 ou 2 anos eu me separar e eu não saber o que fazer da vida. É interessante você falar isso, porque hoje nós estamos vivendo momentos no mundo que as pessoas elas já têm isso em mente. Bom, eu vou casar, mas se de repente não der certo, a gente separa. E é algo que é totalmente fora do padrão de Deus. É totalmente fora dos princípios de Deus. Porque o casamento é uma instituição divina, né, estabelecida por Deus, que Ele fez para dar certo. Onde Ele uniu o homem e a mulher, se tornando uma só carne. Né, algo que era para dar certo. E com você pensou totalmente diferente. Foi totalmente diferente. Eu casei no cartório, não quis casar na igreja, até porque eu não acreditava. Então eu fiz aquele casamento somente no cartório, fiz uma festinha.
E a partir daí eu comecei a viver o meu casamento. Só que daquele jeito, a qualquer momento pode acabar esse casamento. Então, tanto que eu tive muitas idas e vindas durante esse tempo. Eu não queria engravidar, ele queria muito ter um filho e eu sempre insistente falando que eu não queria ter filhos porque eu não gostava de criança, eu não queria ter aquela vida de mãe. Então eu procurava sempre ter uma vida, vamos dizer hoje machista. Eu queria ser o homem da casa, eu queria mandar na situação. Então eu não deixava ele ter o papel de marido na minha vida. É interessante a Vivi falar isso, porque talvez você que esteja nos assistindo, você queira fugir de uma situação, achando que a situação, às vezes, de repente, se envolver dentro de um outro relacionamento, seja a melhor escolha, saindo totalmente daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, a Vivi teve um momento ali da vida dela que ela saiu da casa dos pais, onde ela queria sair daquele momento onde ela se sentia presa, onde ela queria ter um momento onde ela iria aproveitar tudo aquilo que ela não tinha feito. De repente, você esteja vivendo isso de alguma outra forma. Talvez não seja dentro de um casamento, mas procurando outras alternativas de fazer as coisas assim conforme a sua vontade. E assim foi o que você fez. Vivia totalmente conforme as suas vontades, quebrando totalmente o princípio de Deus, de ser o quê? A mulher submissa, de estar lado a lado com o esposo, né? Sim, de ser a mulher auxiliadora, ajudadora, assim como está na palavra de Deus, né? Sim, Rose, e a gente viveu nessa situação pelo menos 6 anos de casado, que foi quando eu tive um baque na minha vida, que eu descobri que eu estava grávida. Depois de 6 anos de casado, era uma coisa que eu não queria. Foi uma gravidez muito difícil para mim, da minha filha mais velha, e foi uma coisa que eu tive que superar, porque eu falava assim, eu não sei ser mãe, eu não vou ser mãe. Então, eu passei por uma gravidez muito complicada. Teve um momento ali que, assim, hoje, olhando para trás, foi muito marcante para mim, na hora que minha gravidez toda foi a rejeição da minha filha mais velha, e no momento que eu tive ela, que eu estava na maternidade, ela nasceu, eu rejeitei um beijo na minha filha. E isso me marca bastante, porque era um momento de felicidade, e eu não queria dar um beijo na minha filha, porque eu estava vendo aquela criança toda suja, eu não queria ser mãe, eu queria que afastassem ela de mim, porque eu não queria ela perto de mim. Você já criou um bloqueio muito grande dentro de você. Você já veio ali desde a sua infância, diante da situação do convívio ali familiar, você já veio criando, então você já tinha essa defesa, então você rejeitava tudo aquilo. Sim, eu rejeitei por muito tempo, eu não sabia ser mãe. Eu falava assim para o meu esposo, falava, não era você tanto que queria ter um filho, então você cuida, que eu nunca quis ser mãe. Mas já que veio, que é aquela coisa, né? Engraçado que você não crê em Deus, mas fala assim, mas se Deus quis que viesse, veio a criança. E então você cuida. Então, por muito tempo ele teve que ser o pai e a mãe da minha filha, porque eu não queria essa responsabilidade de ser mãe, porque eu não queria me apegar nem à minha própria filha. Eu não queria me apegar a um relacionamento amoroso, eu não queria me apegar à minha filha, porque eu sei que em algum momento a criança vai embora também, ela cresce e vai embora. Então, eu não queria ter aquele momento de separação. Então, teve esse bloqueio também. Vivi diante disso, diante desse momento da sua vida, onde você estava nessa situação. Como que era Vivi? Você, de repente, a pessoa está nos assistindo, está se conectando com a sua história de vida, aquilo que você está passando aqui. Mas teve momentos onde esse refúgio que você teve em relação à sua família, o que te levou? Eu era 2 Viviane. Eu era uma Viviane dentro de casa, na verdade 3, porque eu era uma Viviane dentro de casa, uma Viviane para minha família e uma Viviane para os meus amigos. A Viviane dos amigos, aquela que saía para beber, aquela que saía para balada, aquela era legal. Porque o que eu fazia? Eu nunca gostei de beber. Só que para ser aquela Viviane legal, que todo mundo ia gostar, eu comecei a beber demais, eu comecei a me entregar à bebida. Então, na balada, eu era aquela Vivi legalzinha, dentro de casa eu era aquela pessoa fechada que eu não queria me abrir para nada, e para minha família eu era uma pessoa normal, sem problemas, porque eu não queria expor para minha família os meus problemas, e era essa pessoa que eu era. E vivia totalmente para os princípios de Deus, né? Porque você, nesse momento onde você saía, você tinha uma vida desregrada, vamos dizer, você, como que você se sentia? Você tinha momentos que você chegava em casa e nós sempre falamos aqui que por muitas das vezes as pessoas, elas fazem o quê? Elas vão para o mundo, elas se entregam, bebida, droga, o sexo,
E só que quando chega em casa tinha aquele vazio. Você se deparava em momentos onde você sentia esse vazio ou não? Eu cheguei a ter esse vazio, sim, mas não de ficar em casa sozinha, até porque eu gostava de ficar em casa sozinha nesses momentos. Mas, vamos dizer, eu sentia falta de estar naquele movimento, porque eu parava para pensar na vida vazia que eu tinha. E muitas vezes eu falava assim, é melhor ficar lá fora, porque aqui na minha casa, eu entro, eu tenho filho para cuidar, eu tenho casa para cuidar, eu tenho um marido para cuidar, então eu não quero isso. Não era nem o vazio, era tipo a responsabilidade de ser mãe e ser esposa. Isso eu não gostava. Amém. De repente, o Conexão dessa noite esteja falando no teu coração. Esteja tratando aquilo que nós vamos ali no início de confiança em Deus. A questão que a Vivi veio falando sobre a incredulidade. Porque vai chegar um ponto do testemunho dela, onde vocês irão entender aquilo que Deus ele começou a fazer na vida dela. Porque que nós trabalhamos esse texto, onde fala sobre essa dúvida, onde fala de ser uma pessoa que ela era muito pessimista, né? Porque ela foi vivendo situações da vida dela, onde ela foi se tornando essa pessoa. E talvez você se sinta assim, uma pessoa onde tem dúvida, uma pessoa onde tem medos. E falando em medos, você era uma pessoa que tinha muito medo? Eu era uma pessoa que tinha medo da família mesmo, né? De ter uma família, das coisas que eu poderia ter. Então, eu era uma pessoa assim que eu sempre ganhei muito bem. Só que eu não tinha nada. Tipo assim, eu não via para onde ia meu dinheiro, porque aconteceram algumas coisas na minha vida nesse tempo que eu comecei a procurar outras crenças para tentar entender. Que eu vivia com medo dentro da minha casa por algumas coisas que aconteciam. Até eu ter o entendimento do que se acontecia, eu procurei outras crenças para tentar resolver. E mesmo assim não resolvia. Isso ia aumentando a minha incredulidade em Deus, porque eram alguns problemas que estavam acontecendo na minha vida. E eu perguntava, tá, se Deus existe, Deus, por que eu estou passando por isso? E por que eu não acho a resposta, já que eles dizem que essas coisas acontecem e a gente consegue isso em outras religiões, outras crenças, para resolver? Porque eu não queria procurar uma igreja evangélica. Para mim, era uma religião que mentia muito, uma religião, porque a TV, né, as pessoas pregam muito que é uma religião que rouba, as igrejas geralmente só querem o dinheiro das pessoas que frequentam. Então eu colocava isso muito na minha cabeça e eu não fui procurar ajuda no lugar certo, eu sempre fui no lugar errado. E ao mesmo tempo que eu queria uma resposta, eu tinha medo das coisas que iam acontecendo na minha vida e na minha casa nesse tempo. É interessante você falar, porque quando nós queremos buscar, e nós buscamos o quê? Outros caminhos. Mesmo por muitas das vezes tendo pessoas que nos orientam, pessoas que falam qual o caminho certo que você deve seguir. Porque Deus, Ele coloca sim pessoas nas nossas vidas. Talvez hoje você encontre sem direção em alguma situação que você esteja vivendo. E você busque isso, e por muitas das vezes, assim como a Vivi buscou em lugares errados. Né? Ela buscou a questão de outras crenças, aquilo que ela teria o entendimento que seria somente Deus, porque hoje ela está aqui através daquilo que Deus ela fez sobre a vida dela, mas naquele momento ela não acreditava. Então talvez hoje você esteja vivendo isso, talvez você não acredite, talvez você busque respostas e que você não consegue entender. E é ali que trazendo nessa passagem, felizes aqueles que creram, mas não viram, né? Sim. Porque por muitas das vezes nós queremos o quê? A gente quer ver, nós queremos ouvir, e por muitas vezes é difícil a gente permanecer. E no caso da Vivi, ela permaneceu, mesmo ela não tendo respostas, mas aí você vai entender o que Deus ele fez na vida dela. Então, Rose, quando eu fui procurar essas outras crenças para ter as respostas, passando assim rapidamente, eu estava tendo contato com entidades, né? E essas entidades começaram a fazer muito mal para mim. Eu comecei a acreditar em tudo que eles passavam para mim. Todas as mentiras que Satanás queria pregar na minha vida. Por exemplo, que Deus não existia, que a Bíblia era uma mentira, que esse negócio de religião não existia, que tudo que eles tentavam passar em qualquer outra religião não era verdade. Que o céu era uma bagunça. Cheguei a escutar isso, que o céu era uma bagunça, que os anjos brigavam entre si, que eles não estavam nem aí com a humanidade. Eu cheguei a ouvir isso, então eu tinha muito medo do que poderia acontecer comigo. Eu segui por muito tempo essas entidades, o que elas queriam que eu fizesse. Eu praticamente vivi
um tempo da minha vida nessa parte. E isso refletiu muito, tanto na minha vida pessoal, na minha vida com as minhas filhas, que hoje eu tenho mais uma filha, e também no meu casamento. Então, isso fez muito mal pra gente, entendeu? Então, por muito tempo você viveu como escrava. Escrava do medo, escrava das suas dúvidas, incertezas, daquilo que estava acontecendo, que você não tinha respostas, que você tentava buscar, mas você não achavam alternativas, vamos dizer assim. Sim, eu era escrava do medo, escrava financeiramente, amorosamente, porque de tanto tempo que eu tive contato com eles, que chegou uma época da minha vida que eu só tinha eles como amigo. Eles conseguiram afastar todos que estavam ao meu redor. Então, minha família não sabia o que estava acontecendo dentro da minha casa. Eu não tinha mais amigo. Então, eu cheguei ao ponto de ver que a minha vida não tinha mais motivação. Quando eu cheguei procurando ajuda na igreja, eu já estava naquela parte assim, eu não quero viver, minhas filhas vão ter quem cuide delas. Para mim, tanto faz eu estar aqui hoje como estar morta amanhã. Então, eu estava morta por dentro. E estava passando isso para fora, eu estava passando isso para minhas filhas, eu estava passando para quem estava ao meu redor. Você estava vivendo uma mentira. Sim, eu estava até entender que tudo isso era uma mentira. Para mim aquilo era a minha verdade, que ninguém gostava de mim, que a minha vida era aquilo que eu ia ser pelo meu passado. Eles me condenavam muito pelo que eu tinha feito no passado, que por eu ser aquela pessoa que eu era, eu não ia ter a libertação, que eu teria que aceitar aquilo que eles me impunham, porque ninguém ia gostar de mim do jeito que eu era na minha vida, no que eu fiz no passado. Então, eles colocavam isso em mim, essa mentira que eles colocavam, só tem a gente como amigo. E toda vez que eu tentava afastar eles da minha vida, acontecia algum fato para trazer eles de volta. Então, até eu conheci realmente a palavra, eu passei por esse período de escuridão, de treva na minha vida. É interessante a Vivi falar, porque de repente você fala assim, nossa, mas como assim, né? Eu falava com a entidade, eu servia, né? A tudo aquilo que era totalmente fora do padrão de Deus, fora dos princípios de Deus. Viver totalmente uma vida de escuridão, uma vida de trevas, aonde se sentia inferior. Talvez você esteja vivendo isso. Talvez hoje você se encontre sem rumo. Talvez você se encontre, a sua vida hoje seja uma escuridão, onde você se encontra aflito, onde você não vê alternativas para nada, onde talvez hoje você fala assim, eu não sei mais como fazer. Né? A Vivi, ela viveu o quê? Uma vida de mentira, uma vida onde Satanás, ele colocava situações diante das situações que ela ia vivendo na vida dela, aonde ela se sentia presa, ela era aprisionada, aonde ela não tinha perspectiva de vida. E talvez de repente você esteja vivendo isso, preso, sem perspectiva de nada, sem ter algo de bom dentro de si, onde você encontre um vazio. Foi isso que você viveu por muito tempo, né? Foi isso que eu vivi por muito tempo da minha vida. Foi aí que eu trabalhei com uma pessoa que frequenta a Sara, né, que seria a Carol. Ela trabalhou um tempo comigo, ela saiu da empresa, a gente se afastou por um bom tempo, e depois de alguns anos ela voltou para a empresa que eu trabalhava. E a partir daí, ela também ainda não era da Sara, ela foi convertida, ela começou a frequentar por causa de outras pessoas que trabalhavam na empresa, e depois que ela foi para o Revisão de Vidas, ela veio me falar sobre isso, que eu contei a minha história para ela, sobre tudo o que estava acontecendo, e ela fala, não, você tem que se libertar disso, essa vida que você está vivendo não é a vida com Deus, essa vida não existe, essa vida que você está vivendo é uma mentira, você precisa conhecer a verdade. Eu falava para ela, não, essa já é a minha verdade, eu não quero outra verdade na minha vida, eu não quero ficar presa a uma religião que eu vou ter que fazer tudo o que eles querem, eu vou ter que ser conivente a tudo que está na Bíblia. Eu não acredito na Bíblia, então eu não vou conhecer. Eu posso até visitar para ver como que é essa história, mas para mim não dá. Eu não acredito em Deus, eu não acredito nessa história, então eu vou lá pela sua vontade, mas por mim eu não iria. Muitas pessoas ficam assim, se sentem assim como a Vivi, né? Às vezes não acreditando, não vendo, e ela se colocou numa situação onde ela falou assim, bom, eu acredito que realmente essa é a minha vida. Era assim que você acreditava? Sim, que aquela essa vida que eu estava vivendo era a vida que tinha, que o que seria para fora de seria uma mentira. Viver, por exemplo, pelo que eu vivia, que era um inferno, viver uma vida sem os problemas que eu tinha, isso para mim era inimaginável naquele momento. Eu viver sem aquela pressão, sem tudo aquilo por trás. Então,
para mim era assim, falar assim, não existe isso, eu vou procurar um Deus, o Deus verdadeiro que vai fazer minha vida, esses problemas não desaparecer, mas minimizar muito e eu conseguir ter uma vida de qualidade. Falei, isso não existe. Então, por muito tempo eu fui contra isso, para tentar procurar ajuda, uma coisa que poderia realmente me ajudar. Ô Vivi, você falando em relação a tudo isso, você acreditava que você vivia, que aquela ali era a sua vida, que não tinha algo que pudesse mudar. Sim. Né? Porque você fala ali um pouco no início que você chegou ali, que você chegou a procurar para ver se você conseguia entender. Você não entendia e continuava vivendo. Como que você se sentia diante disso? Você tinha sim a questão dos medos, de viver uma vida de escuridão, mas algum momento você sentia tipo assim, não, eu preciso viver algo novo ou não? Sim, já por muito tempo eu vivia isso, porque eu via que eu estava acabando tanto comigo quanto com a minha família. E eu via assim, eu falei, nossa, minhas filhas vão crescer nesse ambiente, elas vão ter a mesma vida que eu. Então eu não quero isso para mim. E o que eu fazia? Mesmo eu tendo contato com eles, eu comecei a procurar outras coisas. Falei assim, já que tem alguma coisa, porque toda vez que eu falava, eu vou sair dessa situação, eles falavam, não, você vai ficar aqui porque aqui é seu lugar. Então, eu comecei a frequentar alguns cultos da igreja, mas era aquela coisa, eu vinha por vir. Eu sentava lá no fundo, eu não ouvia a palavra, eu vinha para ficar assim, talvez um ambiente, mesmo não acreditando na palavra, era um ambiente de paz, porque nesse momento eles já tinham afastado tudo que eu gostava, o que eu achava que eu gostava, que seria o bar, as amizades, a bebida, até isso eles não deixavam que eu fizesse. Então já não tinha mais vida. Então talvez encontrei na igreja uma paz. Eu vim aqui, sentava, eu não entendia o que estava acontecendo, mas para mim era um refúgio. Já que eu não poderia ir com as minhas amizades, eu comecei a procurar outro tipo de refúgio. Amém. E você pode, para que você possa entender esse contexto onde a Vivi fala, a questão dela conversar com entidades, a questão dela procurar refúgios, né? Satanás, ele estava ali ela estava totalmente dominada, assim, por Satanás. Porque Satanás estava roubando tudo aquilo que ela tinha. Tudo aquilo que Deus, ele pudesse trazer sobre a vida dela, ela estava totalmente envolvida as coisas das trevas, né? Envolvida Sim. com as coisas do mundo, envolvida com várias situações onde ela não acreditava que Deus ele poderia fazer, porque ela vivia assim uma questão sim espiritual, né? Ela vivia aquela questão espiritual, era uma luta espiritual, só que para essa luta espiritual ela precisava ter um fim, só que a Vivi ela precisava decidir, ela precisava se decidir, ela precisava se posicionar de querer algo novo, para que tudo aquilo que ela estava vivendo fosse quebrado, para que Deus ele entrasse realmente na vida dela, para que ela aceitasse Jesus como único e salvador da vida dela, para que tudo aquilo fosse quebrado. Só que até então a Viviane ainda não tinha esse entendimento. E talvez você que esteja nos assistindo essa noite, talvez você está se conectando com situações que você está vivendo, que você precisa quebrar, que você precisa decidir, que através de Jesus, todo o jugo de Satanás, tudo aquilo que Satanás ele jogava sobre a vida dela, toda a incredulidade, o medo, ela era escrava do medo, ela era escrava do pecado. Só que através dela aceitar Jesus na vida dela, tudo aquilo ia ter um basta, tudo aquilo ia acabar. E talvez você precise entender essa noite, que somente Jesus pode nos libertar, somente Jesus pode tirar tudo isso, todo esse jugo de Satanás sobre as nossas vidas, através da cruz. Através do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, nós somos libertos, sim. E a Vivi, então, chegou o momento, Vivi, onde tudo aquilo que você estava vivendo, a questão espiritual, a questão de estar vivendo mesmo, servindo, vamos dizer assim, as coisas do mundo, o pecado, né? Sim. Satanás tentando roubar, porque Satanás ele rouba as nossas mentes, né? Trazendo dúvidas, incertezas, trazendo questionamentos que ela colocava dentro dela. Talvez você esteja fazendo isso, trazendo Satanás através das nossas brechas, através do pecado. Ele começa a trazer situações para as nossas vidas, para nos afastar ainda mais da presença de Deus, porque nós sabemos que quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. Sim, Rose, foi aí que a Carol ela fez o convite de eu ir para o Revisão de Vidas.
E aí eu falei assim, o que é esse revisão de vidas? Não, é um momento muito especial que você vai ter com Deus, você vai entender muitas coisas que estão acontecendo na sua vida. E eu, por ser muito incrédula, falava assim, eu vou para lá, vou fazer o quê, já que eu não acredito? Ela, não, vai, se você se entregar verdadeiramente, você vai passar pelo processo. E eu lembro que ia ter um revisão em novembro, eu fui nesse revisão, só que eu fui praticamente, como eu já fui com um pensamento de, não vai dar certo, como eu Porque era você pessimista, já não acreditava, então eu falei né? assim, não vai dar certo, eu vou por ir, eu sento lá, passo por tudo e vamos ver o que vai dar. E como eu fui muito fechada, eu não passei pelo processo. Eu passei esses dias no revisão. E para mim, naquele momento eu entendia que não tinha mudado nada na minha vida. Eu voltei da mesma forma, eu continuei vindo na igreja, nos cultos, continuei participando de tudo, mas dentro de mim eu imaginava que não tinha mudado nada. Foi aí que a Carol, coitada, sem saber o que fazer comigo, ela falou, não, com você não tem mais jeito, você vai ter que conversar com a pastora. Foi aí que a pastora entrou na minha história, a pastora Rúbia, ela me chamou, conversou comigo, me pegou de jeito e falou assim, não, você vai tomar um rumo na sua vida, ou você decide por seguir os mandamentos de Deus, ou você continua seguindo o que você está seguindo. E nesse momento eu tive que ter essa decisão. Falei, pelas minhas filhas, pela minha família, então eu vou seguir pelo caminho que a pastora está me falando. Ela falou assim, então você vai ter que se entregar verdadeiramente. Você vai parar de sentar no fundo da igreja, você vai sentar na frente, você vai começar a cantar os louvores, mesmo que você não goste no início. Você vai começar a cantar os louvores, você vai, mesmo que for para ajoelhar no altar e não falar nada, você vai começar a se entregar pelo processo, porque senão não vai adiantar. Ir por ir e fazer por fazer não vai adiantar. Foi aí que eu passei pelo meu segundo revisão em fevereiro, e foi aí que eu passei realmente pelo processo. Eu comecei a entender, mas mesmo assim não foi aí que começou o meu processo. Eu passei pelo revisão, eu me batizei, só que eu não fui pelo emocional, eu fui tudo pelo racional. Eu entendi que é o seguinte, já que eu estava naquela situação toda, eu teria que viver algo novo, então eu teria que fazer desde o início todo o processo. Eu me batizei, e aí eu comecei o meu processo de conversão depois que eu passei pelo revisão. Não foi assim, já passei pelo revisão, já mudou muita coisa. Eu comecei aquele processo e ainda continuo nesse processo. Então foi um momento da sua vida onde você, trazendo um pouquinho, então você começou, mesmo diante de tudo aquilo que você estava vivendo escrava do medo, vivendo tudo aquilo que você estava aprisionada, você, através de um convite, você veio até a igreja. Mesmo não querendo, você começou a fazer, né? Sim, eu mesmo aos fazer. poucos, você começou a participar, você começou a se envolver com as coisas. Então você passou ali pelo seu primeiro revisão de vidas, onde a princípio você estava totalmente fechado e para você nada mudou. Não, naquele momento, então, para mim nada mudou. Foi muito difícil o meu revisão, porque eu não me sentia bem lá. Era toda aquela movimentação diferente para mim, porque eu não entendia, eu não sentia o que todos lá estavam sentindo. Então isso para mim já foi, na verdade, foi também um bloqueio, que eu vinha com aquela coisa de que o que eu passava não tinha solução. Então eu já ficava assim, se já lá atrás, em outras situações não teve solução, porque é aqui que vai ter, porque é aqui que vai ser diferente, né? Então eu vinha com esse olhar, mas mesmo assim eu ficava com aquilo que a pastora falava, se você não se abrir para o processo, não vai acontecer nada. E quando eu vinha para a igreja, eu olhava para o lado, eu falava, nossa, mas por que aquela pessoa está daquele jeito? Ela está se abrindo, ela está passando pelo processo e eu aqui ainda fechada. E mesmo assim eu ia para o altar, eu ficava lá, nossa Deus, porque tanta mudança na vida de todo mundo e eu aqui todo do mesmo jeito. Mas eu sei que ali Deus estava plantando uma sementinha no meu coração. Eu só não entendi ainda porque não tinha chegado o meu momento. Cada um tem um processo e nem sempre não vai ser nenhum igual. Então o meu processo foi mais demorado. Então eu tinha que entender, eu tinha que ir pelo racional, não adiantava eu ir pela emoção. Então eu tinha que fazer esse processo pela minha razão. Interessante que você falando em relação a mesmo, e aqui traz em relação ao texto, né? Você não via, você não sentia, mas você estava ali. Isso, eu estava ali para tentar ver, já igual Tomé. Tomé falou que eles viram Jesus e ele queria ter a mesma experiência de ver. Então eu queria, já que todo mundo sentia, todo mundo ouvia, todo mundo via, eu queria ter a mesma experiência.
Até eu entender que cada um tem um processo e aquela coisa, né? Você não é todo mundo e cada um é cada um tem o seu processo. Então, eu tive que, para mim começar a ter alguma coisa, eu tive que entender isso, que o meu processo ia ser diferente e eu teria que buscar. Então, eu comecei a buscar, eu comecei a orar, coisa que eu não orava. Para mim era uma coisa impensável em orar. Ler uma Bíblia, então, para mim era assim, era começar a ler, dava sono. Então, eu falava assim, não é para mim isso daí. Eu começava a fazer isso. Então, eu tinha que vencer, nem que eu lesse um versículo por dia. Eu ia fazendo assim. A oração, eu falava assim, gente, mas eu não sei orar igual esse povo da intercessão que fica lá orando 1 hora. E aí eu começava a entender que nos cultos, o pastor sempre fala, o seu jeito de orar é o jeito certo. Então, eu fui pegando aquilo para mim. Que mesmo que eu orasse 1 minuto, e que fosse o que estava no meu coração, Deus ia ouvir. E foi aí que eu comecei realmente a passar pelo processo. Amém. Então, o testemunho da Vivi traz em relação a ela não ter desistido. Mesmo o momento da vida dela, onde ela não via saída, Deus ele colocou uma pessoa na vida dela, onde trouxe ela até a igreja, onde ela não acreditava em Deus, onde ela tinha vários questionamentos. E por muitas das vezes nós somos assim, temos muitos questionamentos e queremos lutar contra a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Mas chega um momento onde nós temos que enfrentar toda aquela situação. E a Vivi, ela precisou enfrentar para que a vida dela começasse a mudar. No primeiro momento ela passou ali no revisão de vidas, aonde ela foi totalmente fechada, onde ela não acreditava em nada, aonde ela não tinha perspectiva de nada, onde ela não via, ela não ouvia nada. Só que ela se permitiu a começar a ser transformada, ela se permitiu a viver algo novo, mesmo talvez ela não tendo esse entendimento. Mas ela se permitiu a esse processo. E por muitas das vezes nós somos assim. Talvez você que esteja nos assistindo essa noite, talvez você esteja vivendo um momento da sua vida onde você precisa se permitir, onde você precisa decidir sim viver algo novo, onde você talvez não consiga ver, você não consiga sentir, você não consiga ouvir, mas que você permaneça, você continue. Só que isso é uma decisão sua. É uma decisão que é pessoal, onde nós precisamos decidir para que Deus ele comece a fazer. Então, no caso da Vivi, chegou um momento que mesmo ela não querendo, ela veio, ela se permitiu a entrar nesse processo, e ela entendeu aquilo que Jesus, ele veio e ele fez na vida dela, a partir de um posicionamento, a partir de uma decisão, aceitar Jesus. Tudo aquilo que ela viveu, todo aquele fardo que ela carregava, Jesus, ele começou a trabalhar na vida dela. Jesus, ele começou a trazer um novo sentido para a vida dela. Vivi, e como foi? Como que você traz até esse ponto? E aí quando você começou a se permitir? Talvez por muitas das vezes você não via, você não sentia, você não ouvia. Talvez você tinha muitos questionamentos. Sim, tinha muitos questionamentos, porque eu falava, Deus, eu não ouço o Senhor falar comigo, fala com todo mundo e não ouve. Eu era bem aquela história assim, já que eu não estou ouvindo, fala por outra pessoa. Eu não queria ouvir, eu não queria deixar ele falar comigo. Então, eu queria que outras pessoas intercedessem por Deus, pela minha vida. Eu não orava, eu pedia para outras pessoas, ora por mim, porque Deus não está me ouvindo. Fala para mim, me dá alguma resposta que eu preciso, porque eu não estou ouvindo Deus. Então, isso é um processo. A gente não vai ouvir Deus a hora que a gente quer, vai ser a hora que Ele permitir. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu não vou ficar dentro da igreja, a minha casa é a minha igreja. Gente, não é assim. O meu processo ele só foi possível porque eu tinha pessoas que me cercavam do que eu precisava, mesmo de oração, de um carinho às vezes, porque eu era uma pessoa que eu não gostava de abraçar. E por incrível que pareça, a pandemia até me mudou isso, que eu estou sentindo falta de abraço, por incrível que pareça. Então, a gente vai mudando aos poucos. Você está dentro da igreja, dentro da família que a igreja se torna para você, é muito importante. As orações que a gente faz de madrugada, os grupos de orações, uma conversa com uma pessoa amiga de madrugada, uma palavra que passa para você. É importante você estar dentro da igreja para isso. Não adianta você pensar que lá fora você vai ser mais forte. Vai ter uma hora que você vai cair, uma hora que você vai precisar de alguém para te apoiar. Então, fiquem dentro da igreja, no corpo, faça tudo que você puder. More dentro da igreja, mas não fique para fora, porque não vai adiantar, você não vai passar pelo processo sozinha. Isso é interessante, a gente não passa pelo processo sozinho. A Vivi, ela se permitiu viver esse processo.
E ela se permitiu que pessoas viessem e ajudassem ela nesse processo. Então nós precisamos nos permitir, porque por muitas das vezes nós não conseguimos mesmo. Nós só conseguimos com Deus. Só Ele pode nos ajudar. E as pessoas sim estão ali nos ajudando, nos direcionando, tendo direções daquilo que nós precisamos fazer. A Vivi, ela chegou um momento da vida dela onde ela começou a se permitir a esse processo. Né, Vivi? E Deus, Ele traz isso, essa clareza, porque ela começou a ser desafiada. E hoje, para você estar aqui, é um desafio também. Hoje foi um desafio, na verdade. Para quem não falava, para quem não orava, para quem era totalmente, não tinha relacionamentos. Porque hoje, muitas das vezes, muitas pessoas, muitos jovens, talvez você que esteja nos assistindo, tenha problema de se relacionar. Seja fechado só no seu quarto, eu não sei. Mas nós temos que ter esse relacionamento. E nosso primeiro relacionamento que nós devemos ter é com Deus. E ela falou algo legal, que o seu jeito de falar com Deus é o jeito certo. É o jeito certo. Eu demorei para aprender isso, mas é uma coisa que hoje me deixa confortável. Porque você não precisa ter aquela oração de 3 horas falando as mesmas coisas para Deus. Ele sabe o que está dentro do seu coração, mas Ele só quer te ouvir falar, então você não precisa ficar repetindo. Aos poucos você vai tendo intimidade com Deus, e essa conversa que você tem com Deus, que é a oração, ela vai crescendo aos poucos. Então não adianta você querer de uma hora para outra ter uma conversa com Deus de 1 hora, ter um devocional que vai demorar 30, 40 minutos. Começa com 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, que quando você vai criar essa intimidade com Deus, isso com o tempo vai crescendo também dentro de você. Ô Vivi, deixa eu te perguntar algo. E você, hoje, como que você é como mãe? Ainda tenho muita coisa para melhorar, mas eu vejo que eu já tenho mais intimidades com as minhas filhas. Antes eu não queria elas por perto, eu rejeitava até abraço das minhas filhas, e hoje isso está mudando. Deus está mudando isso dentro de mim também. A pandemia trouxe elas mais para perto de mim também. Então, porque, por incrível que pareça, um dia antes de toda essa bagunça, né, de todo mundo, de tudo se fechar, eu fiz um acordo no meu trabalho e eu saí. E eu fiquei em casa, desempregada, trancada com as minhas filhas. Eu falei, Deus, e agora? Eu não sei ser mãe em tempo integral. E Ele falou, agora você vai ter que aprender. O que você não foi mãe todos esses anos, você vai ter que aprender nesses 5 meses. E Deus, Ele foi te capacitando para isso. Isso, e foi fazendo. Então, eu aprendi muito com elas, esse tempo com elas. Estou aqui hoje por causa de um propósito que eu fui desafiada por um emprego que, graças a Deus, eu consegui. Eu comecei a trabalhar hoje e hoje eu estou cumprindo o desafio, porque a nossa vida é feita de desafios. E se a gente não aceitar esses desafios para o nosso crescimento, a gente não vai para lugar nenhum também. Amém. E hoje você reconhece tudo aquilo que Jesus Ele fez por nós na cruz. Sim, hoje eu reconheço que a Bíblia foi deixada para a gente seguir os passos de Jesus, para a gente ter uma direção. Se eu tivesse seguido esses passos muito mais cedo, eu teria uma vida mais confortável, mas talvez eu não teria todo esse aprendizado que eu estou tendo hoje, conhecendo a palavra agora. Porque às vezes, mesmo você tendo todo o conhecimento, sabendo tudo que está escrito na Bíblia, você não segue. Então não adianta só ler a Bíblia, você tem que seguir o que Jesus deixou, os passos que Ele deixou para você. Mesmo que demore o processo, não pare, continue buscando. Se você não entender, pede ajuda. Existe a internet, ela não está lá só para coisas ruins, muitas coisas vocês podem aproveitar de lá. Então use as armas que vocês têm para chegar mais próximo de Deus. Então hoje eu reconheço que Ele é o Salvador e que Ele pode mudar uma pessoa assim como Ele me mudou. Amém. E o testemunho da Vivi, ele de repente tenha falado com você essa noite, de ver uma pessoa que estava totalmente fora, vivendo outras coisas, não acreditava em Deus, não acreditava naquilo que Ele podia fazer sobre a vida dela. E uma pessoa que ela foi resgatada, e hoje ela teve uma transformação de vida. Ela ainda passa por essa transformação. Todos nós passamos sim por uma transformação. Sim, a cada dia. A cada dia a gente tem que mudar, a gente tem que se transformar. A gente pode ler a Bíblia 10 vezes a mesma palavra. Cada vez que você lê, você vai ter um entendimento diferente. Depende da situação que você estiver. Então, é uma coisa que você sempre tem que estar ali lendo e estudando, porque a palavra de Deus ela vai estar lá, ela não muda, mas o seu entendimento, conforme você vai crescendo dentro da palavra de Deus, vai mudando. Amém. E de repente essa noite, de tudo aquilo que você ouviu, de tudo aquilo que nós trouxemos aqui essa noite, eu não sei o que você está vivendo, se você não confia,
Se você de repente você não tem mais confiança em Deus, ou de repente você esteja totalmente, você não acredita em mais nada. Volte a acreditar em Jesus, volte a acreditar aquilo que Ele pode fazer sobre a sua vida. Vivi, e como é a sua confiança em Deus hoje? Hoje, tudo eu peço direção para Deus. Pode ser uma coisa que eu ache pequena, eu peço direção. Às vezes, assim, eu escuto o Espírito Santo falando comigo, eu falo, não, é coisa da minha cabeça. Mas não é. Você pode, por exemplo, se você tiver com muita dúvida, tem os pastores que podem ajudar. Então, sempre siga a palavra de Deus, ore, que tem coisas que eu acho que é coisa da minha cabeça e não é, né? Que já é o Espírito Santo falando comigo. Então, é só você crer e ter o seu tempo. Não adianta querer acelerar um processo. Por exemplo, eu fiquei 33 anos no mundo. Não é de uma hora para outra que eu vou ter todo o entendimento que eu preciso. Amém. E o mais importante de tudo, você se permitiu a viver esse processo. Sim, eu permiti. Não você foi fácil. Decidiu. Sim, eu tive uma decisão. Não foi nem pelo emocional. É aquela coisa que eles falam, né? Ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. Eu vim pela dor e passei por todo esse processo e ainda estou passando. Então, se permita, que quando você se permitir, Deus vai fazer a obra dele. Muitas vezes, os pastores falam que Deus ele não vai entrar se você não permitir. Você tem que permitir para ele fazer o trabalho dele. Satanás, ele entra se você permitir ou não. Ele achando uma brecha na sua vida, ele vai entrar para destruir. Só que Deus, o Espírito Santo, ele é muito sensível, ele não vai entrar sem sua permissão. Amém. Você falando nisso, né? Satanás ele veio para matar, roubar e destruir, assim como está na palavra de Deus. Mas Jesus ele veio para nos dar vida eterna. Amém? Amém. E que essa noite você possa trazer esse entendimento sobre o seu coração, aquilo que Jesus ele quer fazer na sua vida. Às vezes você acha, não vai dar certo. E a Vivi, ela está aqui, contando testemunho daquilo que Deus ele fez sobre a vida dela. A partir do momento que ela se posicionou, que ela decidiu a viver algo novo, literalmente, mesmo ela não vendo, mesmo ela não sentindo, por muitas das vezes ela buscando e não tendo resposta, ela permaneceu. E quantos de nós desistimos no meio do processo? O processo, ele precisa acontecer para que nós possamos chegar aonde Deus ele quer sobre as nossas vidas. Não tem como abrir mão disso. Nós precisamos viver, né, Vivi? Sim, tem que Cada viver. um tem seu processo. E você teve o seu. Sim, eu tive e ainda estou no processo, né? Todos os dias a gente passa por um processo diferente, para cada vez mais crescer e também poder ajudar outras pessoas. Assim como eu fui ajudada, eu pretendo ajudar outras pessoas também com o meu testemunho e com coisas que eu vou fazer ainda dentro da casa de Deus. Amém. Bom, Vivi, então, para que nós possamos finalizar o Conexão dessa noite, gostaria que você deixasse uma mensagem, algo que foi desafiador você estar aqui essa noite. Muito desafiador, até demais. Foi desafiador e a gente sim. vê aquilo que Deus ele começou a fazer na sua vida. Sim, gente, não desista, mesmo que vocês vejam que sua vida está de cabeça para baixo, que você está na escuridão, que não existe uma luz, procure alguém que possa te ajudar na igreja. Algum amigo que já tenha te procurado para falar de Deus que você rejeitou. Mesmo que você não conheça ninguém que nunca tenha te falado, sempre existe uma igreja ou alguém que possa te ajudar dentro da igreja. Então procure ajuda, não espere mais para frente, não espere estar totalmente morto, onde não tem recuperação. Para Deus, você nunca vai estar morto desde que você procure ajuda. Então é isso que eu falo. Amém. Então, nossa conexão dessa noite está chegando ao fim. E que você possa permanecer, que você possa confiar em Deus. Mesmo diante de situações que talvez você acha que não tem solução. Para Deus nada é impossível. Mas você precisa se posicionar. Você precisa decidir assim como a Vivi decidiu. A permanecer, a crer naquilo que Deus ele pode fazer. Ao teu favor, através da tua vida. Que você não venha desistir, que você não venha desanimar, mesmo que talvez muitas das vezes as situações venham te levar para outro caminho. Busque o caminho, busque a direção. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Que você possa buscar, que você possa entender aquilo que Jesus ele tem para fazer em você e através de você. Que você possa se permitir a viver algo novo. Talvez você se encontre numa situação hoje, você que está nos assistindo, que você pensa assim, não tem mais solução. Tem solução sim. Busque, bata, que Jesus ele vai entrar. Você precisa se permitir a viver esse processo,
porque Jesus, ele entra, ele começa a fazer uma transformação na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então eu peço que nesse momento você feche os seus olhos, que você coloque a mão no teu coração, que eu quero orar com você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós te damos graças e nós te louvamos e nós te agradecemos por essa conexão. Uma conexão, Deus, onde eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor veio falar fortemente em cada coração que está nos assistindo. Senhor Deus, assim como o testemunho da Vivi, que por muitas das vezes, Deus, ela viveu no mundo das trevas, aonde, Senhor Deus, a partir do momento que ela se posicionou e ela entendeu aquilo que Jesus fez sobre a vida dela, hoje ela tem vida, hoje ela vive, Senhor Deus, uma vida segundo a tua vontade, segundo o teu propósito. Senhor Deus, que cada vida que está nos assistindo essa noite possa ter essa certeza no coração de cada um, que teu Espírito Santo possa trazer essa certeza e essa confiança de quem tu és sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Deus, que o Senhor possa ter trabalhado em cada coração essa noite. Em nome de Jesus, é que nós louvamos e nós te agradecemos por essa oportunidade. Amém? Que Deus ele possa abençoar a tua vida e que você nunca se esqueça o quanto Jesus te ama. Assim, a transformação que Deus ele fez na vida da Vivi, Ele pode fazer na sua vida sim. É só você acreditar e confiar que Ele fará. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus Amém. abençoe. Nós estamos chegando ao fim. Sábado nós temos o nosso Arena Jovem, às 18 e às 20 horas. E no domingo, nosso culto da família. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Amém.